Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das flores, cidade do interior de São Paulo, próximo a Campinas, uma cidade sempre florida, sempre perfumada. Este ano sem a Exoflora, né? É verdade. Para nós é bom, para vocês eu não sei. Né? Assim, não temos nada contra, porque aí a cidade enche muito, né? Em cerca de 300 mil pessoas vêm para a cidade que tem menos de 15 mil habitantes. Não num dia só, é claro. Né? Não, né? Durante um mês. Mas hoje é dia 10 de setembro de 2020, quinta-feira. O nosso convidado da semana já está aqui e para que a gente possa aproveitar o máximo o nosso tempo do nosso café, nós vamos a ele. Nós, essa semana, estamos falando do Alexander Nikolaevich Aksakov. Ele nasceu, só para lembrar, em 27 de maio de 1832. Nós falamos sobre a sua família, sobre os seus estudos, sobre a sua juventude, sobre a sua sede de saber, mas não temos muitos dados assim da sua intimidade, da sua vida pessoal já depois de adulto. A única coisa que nós conseguimos saber, que ele nos revelou, porque ele é muito discreto, é que ele foi casado com a Sofia Aksakov. Mas a única coisa que nós sabemos, não sabemos se ele teve filhos, como que foi. Mas o nome dele sempre foi Aksakov, Roberto? Não, originalmente ele era Aksakov. É como você disse, né? Alexander Nikolaevich Aksakov. E alterou seu nome para Aksakov quando estava, então, um bom tempo que ele passou na Alemanha, né? E para acomodar melhor com a pronúncia alemã do seu nome. Isso é uma espécie de uma deferência, né? Para com seus colegas pesquisadores alemães. E este é o único modo pelo qual ele ficou mais conhecido também fora da Rússia. Naquela época era normal, né? A pessoa trocava assim o nome. Mesmo hoje em dia, pode às vezes até não trocar na certidão, mas tem os seus nomes artísticos, né? Os seus pseudônimos. Então isso era possível, né? Mas o Aksakov, como nós comentamos durante a nossa semana, ele era um polemista temível, escritor delicado. Os trabalhos dele sempre levavam à convicção do espírito. E ele era trazia com tanta sinceridade o que ele escrevia, que o que nós podemos constatar nas suas obras? Lendo as suas obras, ali sente-se a necessidade de crer nelas, porque tinha tanta determinação ali, tanta convicção no que ele colocava, que ele nos passava nós passávamos a crer no que ele nos trazia. Fora isso, alinhava-se a esse jeito dele de ser polemista, mais dedicado. Ele tinha um caráter bondoso, ele tinha uma vontade de ferro, porque nós falamos, ele era um trabalhador, ele trabalhava, ele tinha profissão, trabalhava junto ao czar, devia ser uma profissão de muita responsabilidade, um diplomata, mas ele não desanimava. Nada demovia ele frente aos obstáculos, assim como aquela paixão imensa que ele tinha pelo ideal, que faz o quê? Faz com que ele percorra a Europa para fazer experiências. É muito interessante, não é, Roberto? Ele conseguia ajeitar a agenda dele para poder viajar pela Europa. É verdade. Ele foi classificado como um investigador incansável. Então nunca permaneceu ocioso. E aí, quando eu li isso, Leila, eu me lembrei dos amigos espirituais, né? Olha, quando vê-se na cripta, né, numa tumba, assim, que descansa em paz, é um ledo engano. Porque os espíritos, olha, eles trabalham mais do que nós, tá? Para começar, não necessitam dormir.
Estou falando dos espíritos operosos, né? Padrão é Nikolaevich, né? O que nós estamos tratando aí. Mas os seus artigos abundavam, ou seja, eram muito ricos, né? Em quantidade, nos chamados periódicos espíritas. E eu, já estamos há algum tempo, né, na doutrina espírita, eu um pouquinho mais de 50 anos, a Leila próximo disso. Mas se eu não tenho nem 40 de idade, como que eu posso já estar próximo dos 50 de... Ah, bom, do tempo de desencarnada, aí pode, né? Pode sim, conta, né, Leila? Brincadeiras à parte. Mas então eu me surpreendi como com essa profusão de periódicos, de artigos escritos lá na Europa pelo Aksakov, porque tudo que ocorreu na Europa, pouco tempo depois, sobretudo a partir do Segundo Império, chegava ao Brasil. E nos dias atuais mais ainda. Então eu fiquei, caramba, mas com tanta coisa eu não conhecia. Então, ele tornou conhecido por suas célebres experiências com os médiuns, Douglas Home, né? Slade, Elizabeth Desperance, de quem falamos a semana passada, ou algum de seus estudos acerca de fantasmas e formas materializadas. Porque ele estudou muitos médios de efeitos físicos, médios de efeitos de materialização. Lembrando que ele mandou vir, como está no texto, mandou vir da Europa para a Rússia para que ele estudasse muitas médiuns, e médiuns também. Então estamos falando, alguns desses daí, aí teria Exapa Paladino e outras mais, né? Exatamente. Mas o Aksakov, ele foi assim, tipo um grande soldado, não um soldado de uma forma que fosse lutar ao lado do rei, mas era um soldado no sentido de que ele combatia os ideais, era ideal com ideal, desonra com honra, preconceitos com dignidade. Ele era aquele homem firme, aquele soldado ali lutando pelos ideais que ele possuía. Ele foi professor também da Academia de Leipzig, foi fundador do jornal de estudos... Estamos aí falando da Alemanha, já. Ele na Alemanha, né? Exatamente, ele foi fundador do jornal de estudos psíquicos. Em 1874, ele estava com 32 anos, lembrando que ele nasceu em 1832. Ele estava com 32 anos, em 1874, já na Alemanha, e ele funda esse jornal que se chamava Estudos Psíquicos, e após a morte dele, aí o jornal muda de nome. O barão Frank Notzing dá continuidade à publicação do jornal e muda também o nome do jornal. Em 1881, avançando um pouco, né, avançando aí 17 anos, ele com 49 anos, ele patrocinou a fundação e foi diretor do jornal Rebus. Esse jornal ele era publicado semanalmente. Então ele patrocinou, logicamente, com o dinheiro, ele fundou e ele dirigia o jornal. E nós vimos aqui também outros trabalhadores na área espírita que eles procuravam utilizar os meios disponíveis para divulgar. Qual era o meio que chegava mais a todas as massas? Era o jornal. Naquela época, rádio, acho que ainda nem existia, 1800 e pouco, mas o jornal, ele chegava a todos os lugares. Então, ele patrocina, funda e dirige o jornal Rebus, a primeira publicação de uma revista de assuntos psíquicos na Rússia. Foi a primeira publicação de estudos psíquicos na Rússia, foi o Aksakov que funda, né, dirige, patrocina e enfim. Mas, voltando a falar um pouco agora sobre as suas experiências e observações, mas aproveitando antes, mandando um abraço para Ana Cláudia. Ana Cláudia, que bom você aqui conosco, seja bem-vinda. Nós estamos com um convidado muito especial no nosso Café com o Evangelho, que é o Alexandre Aksakov.
Nós estamos falando sobre esse grande pesquisador russo e o Roberto agora vai falar um pouco sobre as suas experiências, sobre as suas observações. Fazendo uma referência, né, voltando aí ao que a Leila falou sobre o jornal, de assuntos específicos, porque era o propósito também despertar as academias científicas. Então, se a psiquiatria e a psicologia já tinham o seu espaço nas academias como ciência, ele precisava motivá-los. Então, nem que seja por mera curiosidade, uma provocação, os tratadistas falam assim, poxa, mas é uma revista nova, né, psíquica, então eu vou comprar para me atualizar. E aí deparava-se com o que ele colocava ali em termos de experimentação. Então, como experimentador e observador científico, ele realizou excepcionais trabalhos no campo espírita com um concurso, como já dissemos alguns atrás, né, dos mais famosos médiuns do seu tempo. Porque ele sabia que a mediunidade, a essa altura ele já tinha essa convicção de que a mediunidade era um fato natural. Mas ele queria aqueles que despontavam, davam mais visibilidade, para a partir daí então buscar credibilidade e despertar curiosidade científica. Então ele viajaria para diversos países, podendo assim realizar experiências com, por exemplo, Madame de Esperance, Eusapia Palladino, Daniel Douglas Home, William Crookes e outros com os quais, em 1890, aí já estava contando 58 anos, ele publicou em Leipzig, na Alemanha, a sua monumental obra Animismo e Espiritismo, que era um ensaio de um exame crítico, em 2 volumes. Nós já falamos. Não cabia no volume só, né, Lili? 800 páginas. Falamos sobre esse livro, né, Animismo e Espiritismo, em uma réplica, né, em função da contestação que ele havia presenciado com relação aos fenômenos mediúnicos. Mas os anos vão passando, de 58 anos, agora com 60, 2 anos depois, em 1892, aos 60 anos, Aksakov ele faz parte da comissão de cientistas reunidas em Milão, na Itália. Mas nós vamos aproveitar e ver se chegou mais algum amigo para tomar o café conosco, para que a gente possa cumprimentá-los e recepcioná-los. Fiquem à vontade. Mandando um abraço para Maria Dolores, para Rita Maria, que bom Rita Maria aqui conosco, o Arnaldo, que bom Arnaldo, você tomando aqui o nosso café virtual, isso é muito bom, sinta-se acolhido, a Sueli, o Arnaldo aqui aproveitando para falar com a Sueli, que é a cunhada, e esse intercâmbio, com isso nós vamos criando uma grande rede de fraternidade, abençoada a internet, que a gente tem a possibilidade de estarmos juntos mesmo, não fisicamente, mas termos esse contato, e mesmo à distância nós conseguimos transmitir as nossas vibrações, o nosso carinho, e vamos envolvendo a cada um dos nossos entes queridos, dos amigos, e vamos com isso criando uma grande teia em torno do nosso planeta Terra. Mas como estávamos dizendo, Aksakov, aos 60 anos já, em 1892, ele faz parte dessa comissão de cientistas que se reúnem na Itália e ali, através de experiências feitas com médiuns famosos, Aksakov, ele tinha, antes de fazer essa comissão, antes da comissão, ele tinha com essa... Porque nós vimos que ele levou médiuns, inclusive, para a Rússia, com os seus próprios recursos para essas pesquisas. Então, ele conseguiu, com isso, com essas experiências, ele conduziu a Rússia a formar a primeira comissão de caráter puramente científico para o estudo dos fenômenos espíritas. Dessa forma, ele foi assimilando adeptos entre cientistas, filósofos. Ele reuniu, como se diz, a nata da sociedade para essas pesquisas.
Falando dos estudiosos, pesquisadores. Dos Né? estudiosos. E ele efetuou também experiências, observações científicas com o concurso da médium, como nós já dissemos, italiana, Eusapia Palladino, que serviu, com essas experiências, serviu o quê? De fundamentação para a sua obra. Com as pesquisas com a Eusapia Palladino, ajudou a ele formar, fundamentar a obra que ele escreve, que nós acabamos de citar, que é sua obra mais importante, que é Animismo e Espiritismo. É assim, é muito importante essa obra. Mas cabe salientar também que a Eusapia Palladino, ela foi a primeira médium de efeitos físicos a ser submetida à experiência pelos cientistas da época. Que aí já tinha se juntado ao Aksakov, o Lombroso, o Bolzano e outros notáveis, né? Esse último, inclusive, da Universidade de Turim, na Itália. Né? Mas, voltando agora, Roberta, a essa comissão, qual era o objetivo ali dessa comissão que foi criada lá em 1892, lá na Itália? Então, o objetivo era testar a veracidade dos fenômenos observados na obscuridade. Obscuridade porque é num ambiente com luzes reduzidas, né? E das quais sobressai o seu mais brilhante livro, né? Relatório, aliás, que é a chamada Comissão de Professores, valorizado pela apreciação de aí, já é um notável da Universidade de Turim, o Cesare Lombroso. Ele era nascido na Itália, né, na cidade de Verona, no ano de 1835, portanto, 3 aninhos mais novo do que o Aksakov. Né? Então haveria de ter muita coisa em comum, além deste ideal, dessa flema, pela busca do conhecimento, né? E sobretudo das pesquisas. Eles ainda chamavam de paranormais, mas Lombroso já tinha um outro olhar. John Lombroso, não, o Aksakov. É verdade. E o César Lombroso, diante dessa comissão, ele faz a sua meia-culpa. Ele lamenta e ele confessa ali, envergonhado, da confissão que ele dirigira em carta ao professor Ernesto Ciolfi. Ele havia escrito uma carta para o professor Ernesto Ciolfi e ele depois, diante ali da comissão, ele lamenta e confessa. Ele se faz assim, poxa, eu não devia ter agido daquela maneira. Mas como é que foi, Roberta, essa situação aí dessa carta? Então, muitos fenômenos foram observados por Lombroso, né? Que não tendo mais como negá-los, então falando já de César Lombroso, né? E assim, desculpe, meses antes, ele havia permitido que uma carta endereçada ao professor Ernesto Ciolfi fosse publicada. É mais ou menos assim, olha, eu mando uma cópia para ele, eu mando um original e faço uma cópia e publico isso aí. Então, o que se tratava carta, aí? Né? Isso. Aí ele é que chamado meia-culpa, né? É uma coisa privada, particular, porque ainda não se achava sob a sanção do Fórum Científico, né? Das comissões que analisariam e contribuiriam para a evolução da ideia do mundo espiritual. Então, nesse Comenos também, muitos fenômenos foram observados pelo próprio Lombroso, que não tendo mais como negá-los, permitiu que ele fosse publicado, aí sim ele permitiu, em 15 de julho de 1891, na Tribuna Judiciária, que era uma carta por ele endereçada. Lembrando que o Lombroso, ele era professor criminalista, direito. Então, a Tribuna Judiciária, ou seja, Tribuna Judiciária, onde ele tinha proeminência, falou assim, não, mas quem escreveu esse artigo? Olha, foi o professor Lombroso. Então vamos ler. Então, uma carta por ele endereçada, aí vem o ponto, né, ao professor Ciolfi, em 25 de junho de 1891, onde confessava publicamente estar envergonhado e desgostoso por ter sido tão feroz nos combates aos fatos espiríticos, porque espíritas, né, não mais espiritualistas, afirmando ainda ser contrário à teoria, embora os fatos existissem. E ele se orgulhasse de agora ser escravos deles. Então, mas olha que interessante. Então, ele dizia, o fato existe. Agora nós precisamos formular uma teoria, e esse era o objetivo maior da comissão.
uma teoria que justifique isto. Ora, então eles não pegaram lá o Livro dos Médiuns, né, de Allan Kardec, porque em 1891 o Livro dos Médiuns tinha saído em 1861. Mas então eles faziam pesquisas em paralelo, para não ficar fácil. Olha, Kardec falou, se nós nos apoiarmos em Kardec, alguém contesta Kardec, derruba ele e a gente cai junto. Então formou-se um grupo seleto de pesquisadores e cientistas à parte. É verdade. O nosso tempinho já está chegando ao fim, então nós vamos falar somente o seguinte: foi formada essa comissão, foram participantes da comissão vários intelectuais, cientistas, pessoas de grande nível intelectual. Logicamente que um dos participantes foi o Alexandre Aksakoff, conde, doutor em filosofia, docente da Academia de Leipzig, diretor do jornal Estudos Psíquicos, conselheiro de Sua Majestade, o Imperador da Rússia. Não era pouco, mas amanhã nós vamos falar também dos outros notáveis que fizeram parte também dessa comissão, e aí a gente vai encerrando, fechando a importância desse grande pesquisador para o movimento espírita, para a terceira revelação que estava surgindo. Já havia, na realidade, em 1857, dado o início, mas ele continua durante toda a sua trajetória de uma forma ali muito firme, como nós vimos nessas pesquisas. Aproveitando, mandando um abraço para a Vanessa. A Celi disse sentindo as boas energias, vibrações de todo. Ô Celi, que coisa boa! Nós temos feito um curso, um seminário sobre magnetismo com o Jacomelo, e nesse seminário ele nos propõe a mandarmos um abraço para todos os que estão ali naquele encontro virtual. E as pessoas depois relatam como que se sentiram. Então a gente vai fazer isso hoje. Nós vamos dar os nossos avisos, não saiam daí, porque aí nós vamos cada um transmitir um abraço para o outro e depois vocês vão me dizer como que vocês se sentiram. Hoje é quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020, às 20 horas. Nós temos o nosso curso de Espiritismo. Ao final, nós temos o passe à distância, a magnetização das águas, das medicações. Amanhã nós continuamos com esse convidado super especial, Alexandre Aksakoff. E para aqueles que porventura ainda não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. E o do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Entrem, se inscrevam, compartilhem, dêem um joinha, façam comentários. Vamos espalhar essa luz para todos os corações. Nós vamos. Agora o Roberto vai mandar um abraço, porque amanhã o Roberto não vai estar aqui, mas nós vamos encerrar com esse abraço. O Roberto vai fazer as suas despedidas para a gente encerrar com um abraço, para que a gente possa sentir essas vibrações. A Márcia diz: toda vez que escuto vocês, me sinto abraçada pelo Espiritismo. Que bom, Márcia. Obrigado, Márcia. Muito obrigado. Então, fazendo minhas as palavras da Leila, então nós sempre que mandamos um abraço, mas que esse abraço, ou seja, esse desejo, ele saia do fundo do coração. Então, realmente, quem está na outra ponta, ele se sente envolvido por uma inefável energia, por algo diáfano, sutil, que, por exemplo, o tempo está quente, aí ele sente-se um refrigério, alívio, como se estivesse soprando uma brisa, e ao contrário, está frio, ele sente como que um calor que o aquece. Então, essa é uma das características da emissão do pensamento, dos sentimentos à distância. E aqueles que estão se conectados por um ideal comum, eles recebem plenamente isto.
Nós sabemos disso através do magnetismo, que são os seminários dos quais temos participado e temos patrocinado alguns também. Então, muito obrigado. Mais uma vez, fica aí nosso abraço, a nossa gratidão e um preito também de amor ao Pai, que nos permite nos conectarmos, apesar de fisicamente distantes, e que os laços dos sentimentos que veiculam através do pensamento alcancem até todos vocês. São os meus mais sinceros desejos nesta manhã. E já me despedindo, amanhã não estarei com vocês, né? Vocês vão ficar somente com a Leila. Então preparem-se, porque ela fala um pouquinho mais do que eu e tem muitas novidades também. Amanhã estaremos fazendo o epílogo, ou seja, é a quinta e última parte desse nosso convidado. Exatamente. Como assim o chamamos, né? Que desde a segunda-feira estamos falando, que é o nosso Alexander Nikolaevich Aksakov. Então, até amanhã. Eu proponho vocês agora a fecharmos os olhos e sentirmos que estamos abraçando a todos neste momento. Um abraço bem afetuoso, bem caloroso. Nós vamos estendendo os nossos braços e vamos acolhendo a todos que estão agora ligados a nós. E mesmo aqueles que depois assistirem a nossa live, a nossa gravação, vão sentir também toda essa energia de amor, de proteção e de paz, envolvendo, aconchegando de uma forma carinhosa, de uma forma vibrante. E nós vamos sentindo esse abraço que cada um vai proporcionando. Daqui nós envolvemos a todos vocês. E cada um de vocês vão envolvendo a todos que neste momento e mais adiante se conectem conosco. Vamos sentindo essa vibração de muito amor, de muita paz. Esse abraço caloroso que nos acolhe nessa manhã. Queridos amigos, quem conseguiu sentir o abraço, digam para nós. Nem todos vão, às vezes, estar assim tão receptivos para receber esse abraço, a sentir, a receber, recebeu, mas a sentir. Mas quem conseguiu sentir, mandem um ok agora para nós. Quem conseguiu, coloca um dedinho para cima, sim ou não.